Vamos apresentar o seminário da comunicação não violenta do capítulo 1 ao 3. O nosso grupo é composto pelo Fabian, por mim, Isabela, pelo Lucas e pelo Ricardo. Primeiramente, o capítulo 1 se chama Do Fundo do Coração, o cerne da comunicação não violência. O autor começa dizendo que, enquanto ele estudava os fatores que afetavam a capacidade humana de se manterem compassivos, ele fica impressionado com o papel crucial da linguagem dos usos das palavras. E assim, ele começa a identificar uma abordagem específica de comunicação. Comunicação seria a fala e a audição, e isso leva os seus leitores a se entregar de coração, ligando eles a eles mesmos, e até os outros, de maneira que permite que a compaixão natural floresça. O primeiro tópico desse capítulo é uma maneira de concentrar a atenção. E o autor começa dizendo que a comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação. Isso porque elas fortalecem a capacidade de continuarmos humanos. Segundo o autor, tudo que foi empregado do princípios da comunicação não violenta já é conhecido há séculos, e seu objetivo é de como as pessoas deveriam se relacionar uma com as outras e ajudá-las a viver de modo a manifestarem seus conhecimentos de forma mais concreta, ou seja, uma forma mais clara. Ele prossegue dizendo que ela também ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Assim, as respostas ou reações que são dadas como automáticas são transformadas em respostas baseadas na nossa consciência, ou seja, no que estamos percebendo e até mesmo sentindo. Isso faz com que as pessoas expressem maior honestidade e clareza, e ao mesmo tempo recebem a atenção de maneira respeitosa e empática pelo seu ouvinte ou até mesmo ouvintes, e no caso, o leitor. O autor ainda ressalta que a comunicação não violenta nos ensina a observarmos cuidadosamente e sermos capazes de identificar os comportamentos e as condições que estão nos afetando. À medida que a comunicação não violenta é posta em prática, a postura defensiva e as reações violentas são minimizadas. Quando alguém presta maior atenção em sua fala, ela se torna mais clara e sente menos necessidade de julgamentos ou diagnósticos. E assim, o autor diz que descobrimos a profundidade da nossa própria compaixão. Para finalizar, o autor ainda complementa que, quando utilizamos a comunicação não violenta para ouvir nossas necessidades profundas e as dos outros, percebemos os relacionamentos por um novo enfoque. Ele ainda complementa que, dando ênfase em escutar a profundidade nossas e até mesmo ouvir dos outros, a comunicação não violenta promove respeito, atenção e empatia de forma mútua. O segundo tópico deste capítulo é o processo da comunicação não violência. O autor começa dizendo que, para chegar ao mútuo desejo de nos entregarmos de coração, concentramos a luz da consciência em 4 áreas, sendo ela a observação, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. Primeiramente, precisa observar o que está acontecendo em nossa volta ou em uma determinada situação. O autor sugere perguntar a si mesmo o que estamos vendo os outros dizerem ou fazerem que é enriquecedor ou não para a nossa vida, e dizer o que nos agrada e não nos agrada, porém sem julgar o que você está ouvindo. E segundo, é preciso identificar como estamos nos sentindo em relação a essa situação, se estamos magoados, tristes, alegres, felizes ou assustados, entre outros. Em terceira, analisamos e reconhecemos quais necessidades estão ligadas nesses sentimentos. Tendo a consciência desses 3 componentes, a comunicação não violenta será expressa de forma mais clara e honesta, podendo ser feito a 4ª área, que são os pedidos. Esse método de comunicação também consiste em receber as 4 informações de outras pessoas. Além disso, o autor também ressalta que, quanto mais nos concentramos nessas áreas e ajudamos os outros a fazerem o mesmo, estabelecemos um fluxo de comunicação de ambos os lados. Prosseguindo então agora com o tópico aplicando a CNV em nossa vida e no mundo. Aqui, começando este tópico do primeiro capítulo, o autor insinua que, quando utilizamos a comunicação não violenta em nossas interações, nos colocamos em nosso estado compassivo natural. Ele fala que a abordagem que se aplica a CNV em diversas situações
É utilizada em relacionamentos íntimos, familiares, em escolas, organizações, diversas instituições, trabalho, terapia, aconselhamento, negociações diplomáticas e comerciais, disputas e conflitos de toda a natureza. Ou seja, a comunicação não verbal tem várias aplicações que servem no dia a dia da humanidade. Prosseguindo, então, os depoimentos reais da aplicação da CNV. Aqui, o autor traz diversos depoimentos de pessoas que passaram a aplicar a CNV em suas vidas e deram os relatos de mudanças encontradas. O primeiro depoimento é de uma mulher de San Diego que, uma semana antes de comparecer à palestra do autor do livro, ela diz que o marido havia entrado com um pedido de divórcio. Então, ela presenciou a palestra sobre a comunicação não violenta e passou a aplicar na relação do seu casamento. No relato, ela diz que a convivência dos dois melhorou bastante, houve diminuição nas brigas e que hoje em dia estão casados ainda. O segundo depoimento é de uma professora de Chicago. Ela dá aula para uma classe de alunos especiais e ela passou a aplicar uma metodologia de CNV dentro de sua sala de aula. Um dos problemas que ela cita era de um aluno que ele havia problemas com os outros colegas chegando próximos de sua carteira, trocando diversas ofensas e insultos. Através de um fantoche de girafa, ela ensinou como a gente deve expressar as nossas aflições, eh, tornando uma mudança de atitude no aluno, que ao invés de propagar insultos toda vez que alguém chegava próximo à sua carteira, ele pedia por favor que se distanciasse, porque a pessoa próxima incomodava e gerava raiva nele. E, né, através da CNV, ele expõe os seus reais sentimentos, não sendo agressivo. O próximo depoimento é o depoimento de uma médica de Paris, que conta como a relação dela com os seus pacientes melhorou muito após ela tomar contato com a CNV e começar a praticá-la no seu dia a dia. Ela relata que antes ela se limitava a seguir os procedimentos e não procurava ter uma conexão real com os atendentes que passavam pelo hospital. A partir depois de assistir uma palestra e se aprofundar mais na comunicação não violenta, ela passou a dar uma atenção maior ao problema do paciente e também na questão humanizada, né, de compaixão e etc. E ela diz que após isso houve uma grande melhora no tratamento, tanto dela com o cliente, né, com o doente, tanto da pessoa com a médica. No próximo, nós temos a aplicação da comunicação não verbal na diplomacia. Aqui o autor cita diversos casos que ele presenciou, que se trataram basicamente da aplicação real da CNV em situações diplomáticas, algumas bem estressantes e conflituosas, outras nem tanto. A primeira é de uma ministra francesa que descobriu esse método da CNV através de sua irmã e começou a se aprofundar mais, entrando em contato até com o autor. E ele fala de uma negociação que ela estava tendo com o governo da Argélia sobre o sistema de adoção, que com a aplicação da CNV acabou sendo uma negociação tranquila, que gerou produtos e foi aplicado em muitas outras reuniões. Depois, ele fala do modelo de escuta aplicado a uma reunião de apaziguamento entre israelenses e palestinos sobre uma situação de ocupação de terra da Cisjordânia. Essa também com métodos presididos por ele, que gerou um entendimento entre os dois povos, apaziguando questões raciais, religiosas e ideológicas,
que levou um acordo sobre aonde cada povo se estabeleceria a partir deste relato, deste tratado. O terceiro exemplo que o autor dá nesse trecho é uma reunião em Belgrado sobre missão de paz após uma guerra conflituosa que ocorria entre a Croácia e Bósnia. Tal reunião que gerou diversos frutos, ocasionando até um sentimento de esperança na população que ainda estava se reerguendo após tamanho conflito. Aqui então temos uma citação do autor. A CNV nos ajuda a ligar-nos uns aos outros e a nós mesmos, possibilitando que a nossa compaixão natural floresça. Ela nos guia no processo de reformular a maneira pela qual nos expressamos e escutamos os outros. Por fim, no capítulo 1, o autor abre uma seção chamada A CNV em Ação. Aqui ele diz que a CNV em Ação são trechos que aparecerão ao longo do livro, que apresentam situações que o autor passou por uma situação de aplicação da CNV na vida real, seja em conflitos, mediações de nível familiar, de nível nacional, de nível mundial, enfim. No início dessa sessão, ele afirma que a comunicação não violenta não é apenas uma linguagem verbal, mas também uma linguagem demonstrada por silêncio e gestos corporais. Tem tudo a ver com a forma que você se porta e a forma que você reage ao ambiente em sua volta. A história retratada neste capítulo apresenta uma palestra realizada pelo autor em uma mesquita numa zona de refugiados da Cisjordânia. Nessa reunião em que ele vem para apaziguar os ânimos e trazer uma mensagem sobre comunicação não violenta, entre outros tópicos, o autor chega a ser atacado verbalmente por um homem específico, porque além deste homem, o autor diz que foi atacado por uma multidão xingando ele de xingando não, né? Chamando ele de assassino, porque ele era um americano em terras estranhas. Pois bem, este homem começa a dizer que esse americano não tem o direito nenhum de estar ali falando o que ele veio para falar, sendo que ele não tem nem o mínimo entendimento de tudo que esse homem passou e sua família, com todas as questões que ocorrem lá na Cisjordânia. E foi demonstrando compaixão através de demonstrar o interesse e demonstrar atenção na história deste homem que o autor conquistou o respeito e a atenção do mesmo, demonstrando aqui mais uma vez a maior funcionalidade da CNV, que é estabelecer uma comunicação de paz, compaixão e entendimento mútuo. Por fim, o autor até cita que o próprio homem que havia o insultado depois o convidou para o jantar de Ramadã em sua casa. E aqui terminamos o capítulo 1. Olá, meu nome é Lucas. Vim falar um pouco sobre o capítulo 2, que se chama A Comunicação que Bloqueia a Compaixão, que fala um pouco sobre os julgamentos que nós fazemos. Na Bíblia, temos a seguinte frase: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Em Mateus. Marshall também fala o seguinte: para designar essas formas de comunicação, utiliza a expressão comunicação alienante da vida. O que ele quis dizer com isso? Essa frase se conecta muito com ele, que queria dizer em seu livro que estudou algumas formas e linguagens que contribuem para comportamentos violentos com outros e a si mesmo, o que ele designa como a expressão comunicação alienante da vida. Julgamentos moralizadores são um tipo de comunicação alienante da vida, como o teu problema é ser egoísta demais, ela é preguiçosa, eles são preconceituosos, isso é impróprio. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnósticos são todas formas de julgamento. Agora vamos analisar um pouco essas frases. No mundo dos julgamentos, o que nos importa é quem é o que. O que ele quis dizer? A comunicação alienante da vida nos prende num mundo de ideias sobre o que é certo e errado, um mundo de julgamentos.
uma linguagem rica em palavras que classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos. Quando encontrava pessoas ou comportamentos de que não gostava ou que não compreendia, reagia considerando que fossem errados, disse Marshall. Agora vamos analisar essa outra, que diz: analisar os outros é na realidade uma expressão das nossas necessidades e valores. O que ele quis dizer? Que nossa atenção se concentra em classificar, analisar e determinar níveis de erro em vez de fazê-lo no eu, nós e os outros necessitamos e não estamos obtendo. Então ele deu um exemplo. Assim, se minha mulher deseja mais afeto do que eu que estou lhe dando, ela é carente, dependente. Mas se quero mais atenção do que ela me dá, então ela é indiferente e insensível. Todos fazemos juízos de valor sobre as qualidades que admiramos na vida. Por exemplo, podemos valorizar a honestidade, a liberdade ou a paz. Os juízos de valor refletem o que acreditamos ser melhor para a vida. Fazemos julgamentos moralizadores de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com os nossos juízos de valor. Vamos a um exemplo. A violência é ruim. Pessoas que matam outras são más. Se tivéssemos sido criados falando uma linguagem que facilitasse exprimir compaixão, teríamos aprendido a articular diretamente nossas necessidades e nossos valores, em vez de insinuarmos que algo é ou está errado quando eles não são atendidos. Por exemplo, em vez de a violência é ruim, podemos dizer: tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Valorizo a resolução de conflitos por outros meios. Então, Marshall disse: classificar e julgar as pessoas estimula a violência. O que ele quis dizer com isso? É que na raiz de grande parte, ou talvez de toda violência, seja ela verbal, psicológica ou física entre familiares, tribos ou nações, está um tipo de pensamento que atribui a causa do conflito ao fato de os adversários estarem errados. E esta, a correspondente incapacidade de pensar em si mesmo ou nos outros em termos de vulnerabilidade, o que a pessoa pode estar sentindo, temendo, ansiando do que pode estar sentindo falta e assim por diante. Outra forma de julgamento é o uso de comparações. Marshall cita Greenberg, que demonstra por meio de humor o poder insidioso que o pensamento comparativo pode exercer sobre nós. Marshall escreve: comparações são uma forma de julgamento. E então ele diz: quando fazemos essas comparações, começamos a nos sentir infelizes. No momento em que já estamos tão deprimidos quanto julgamos possível, nós viramos a página e descobrimos que esse primeiro exercício tinha sido só o aquecimento, já que a beleza física é relativamente superficial. Então, Greenberg nos oferece agora a oportunidade de nos compararmos aos outros em alguma coisa que realmente importa: as realizações pessoais. Outro tipo de comunicação alienante da vida é a negação de responsabilidade. A comunicação alienante da vida turva nossa consciência de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Nossa linguagem obscurece a consciência da responsabilidade pessoal. Analisando essa frase, temos que o uso corriqueiro da expressão ter de, como em algumas coisas que você tem de fazer, quer queira, quer não, ilustra de que modo a responsabilidade pessoal por nossos atos fica obscurecida nesse tipo de linguagem. A expressão fazer alguém sentir-se, como em você me faz sentir culpado, é outro exemplo da maneira pela qual a linguagem facilita a negação da responsabilidade pessoal por nossos sentimentos e pensamentos. Em Eichmann, em Jerusalém, livro que documenta o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann por crimes de guerra, Hannah Arendt
conta que ele e seus colegas davam nome à linguagem de negação de responsabilidade, usada por eles. Chamavam-no de Ansprache. O meu alemão não é muito bom, eu imagino que seja algo desse tipo. E isso significaria linguagem de escritório. Então, ela diz várias vezes que negamos responsabilidades por nossos atos quando os atribuímos a forças vagas e impessoais, como, por exemplo, limpei meu quarto porque tive de fazê-lo, nossa condição, diagnóstico, histórico pessoal, psicológico, bebo porque sou alcoólatra, ações dos outros, bati no meu filho porque ele correu para a rua, ordens de autoridades, menti para o cliente porque o chefe me mandou fazer isso, pressão do grupo, comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam, políticas, regras e regulamentos institucionais. Tenho de suspender você por conta dessa infração. É a política da escola. Marshall diz: não faça coisas que não goste. Podemos substituir uma linguagem que implique falta de escolha por outra que reconheça a possibilidade de escolha. Marshall, para explicar sobre essa frase, deu um exemplo, uma ocasião que ocorreu com ele, em que uma moça que estava no seminário dizia que estava há mais de 20 anos cozinhando o mesmo Diana do fundo da alma, e que isso deixou ele consternado, e que no final ele disse que ela aprendeu rápido e disse à família que anunciou à família e disse à família que não queria mais cozinhar. Outra ocasião foi para explicar essa frase. Ficamos perigosos quando não temos consciência de nossas responsabilidades por nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Nessa ocasião, prestando consultoria a uma professora que dizia odiar dar notas, ele sugeriu que ela mudasse a frase para tenho de dar nota porque é a política da secretaria. Por esta, completando-a, eu opto por dar nota porque desejo. Ela respondeu sem hesitação. Eu opto por dar nota porque eu desejo manter o emprego. Apressou a acrescentar, mas não gosto de dizer dessa maneira. Faz que eu me sinta tão responsável pelo que eu faço. Respondeu ele. É exatamente por isso que eu quero que você diga dessa maneira. Outras formas de comunicação alienantes da vida. Também se associa ao conceito de que certos atos merecem recompensa e outros punição. Vamos analisar essa frase de Marshall. O pensamento baseado em quem merece o quê bloqueia a comunicação compassiva. A comunicação alienante da vida também se associa ao conceito de que certos atos merecem recompensa e outros punição. Tal forma de pensar se expressa pelo verbo merecer, como em João merece ser punido pelo que ele fez. Ela presume maldade da parte das pessoas que se comportam de determinadas maneiras e demanda alguma punição para as fazê-las se arrependerem e se emendarem. Continuando, a maioria de nós cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo e do que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e proferir julgamentos. Acredito que a comunicação alienante da vida se baseia em concepções sobre a natureza humana que exerceram influência durante vários séculos. Marshall diz: a comunicação alienante da vida tem profundas raízes filosóficas e políticas. A comunicação alienante da vida tanto se origina da sociedade baseadas na hierarquia ou dominação, quanto sustenta essas sociedades, onde quer que uma grande população se encontre controlada por um número pequeno de indivíduos, para o benefício desses últimos. É do interesse dos reis, cesares, nobres, etc., que as massas sejam educadas de forma tal que a mentalidade delas se torne semelhante à de escravos. A linguagem do errado, o deveria e o tenho de, é perfeitamente adequada a esse propósito. Quanto mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos moralizadores que impliquem
implicam que algo é errado ou mal, mais elas serão treinadas a consultar instâncias exteriores, ou seja, as autoridades, para saber a definição do que constitui o certo, o errado, o bom e o mal. Quando estamos em contato com nossos sentimentos e necessidades, nós humanos deixamos de ser bons escravos e lacaios. Esse foi o capítulo 2. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre julgamentos, comparações e um breve resumo agora para vocês sobre esse capítulo. É de nossa natureza gostarmos de dar e receber com compaixão. Entretanto, aprendemos muitas formas de comunicação alienante da vida, que nos levam a falar e a nos comportar de maneiras que ferem aos outros e a nós mesmos. Uma forma de comunicação alienante da vida é o uso de julgamentos moralizadores que implicam que aqueles que não agem em consonância com nossos valores estão errados ou são maus. Outra forma desse tipo de comunicação é fazer comparações que são capazes de bloquear a compaixão tanto pelos outros quanto por nós mesmos. A comunicação alienante da vida também prejudica nossa compreensão de cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Comunicar nossos desejos na forma de exigências é ainda outra característica de linguagem que bloqueia a compaixão. Espero que tenha entendido um pouco sobre comunicações alienantes, e é isso. Agora o capítulo 3 está com o Ricardo. Capítulo 3. Observar sem avaliar. Como já dizia o pastor Frederick Buechner, observem, há poucas coisas tão importantes, tão religiosas quanto isso. Para introduzirmos esse assunto, é importante separarmos a observação da avaliação, que é justamente o primeiro componente da CNV. Ao combinarmos a observação com a avaliação, diminuímos a probabilidade que os outros ouçam a mensagem que desejamos lhes transmitir, e, em vez disso, é provável que eles a escutam como crítica, e assim resistam ao que dizemos. As avaliações devem sempre se basear nas observações específicas de cada momento e contexto. Dito isso, assim como já dizia J. Krishnamurti, observar sem avaliar é a forma mais elevada da inteligência humana. Para a maioria de nós, é difícil fazer observações que sejam isentas de julgamento, crítica ou outras formas de análise sobre as pessoas e seu comportamento. Portanto, é importante distinguir observações de avaliações, e nessa tabela temos alguns exemplos disso, onde a primeira coluna é o que queremos comunicar, o segundo, um exemplo de observação com avaliação associada, e o terceiro, exemplo de observação isenta de avaliação. O primeiro elemento é usar o verbo ser, sem indicar que a pessoa que avalia aceita a responsabilidade pela avaliação. O exemplo com a avaliação associada é você é generoso demais. Já uma isenta de avaliação é quando você dar para os outros todo o dinheiro do almoço, acho que está sendo generoso demais. O segundo, usar verbo de conotação avaliativa. João vive deixando as coisas para depois. Um exemplo de observação isenta de avaliação, João só estuda na véspera das provas. E o terceiro, implicar que as interferências de uma pessoa sobre os pensamentos, sentimentos, intenções ou desejos de outra são as únicas possíveis. O trabalho dela não será aceito. Já um exemplo de isento de avaliação, acho que o trabalho dela não será aceito. Ou, ela disse que o trabalho dela não seria aceito. O quarto, confundir previsão com certeza. Se você não fizer refeições balanceadas, sua saúde ficará prejudicada. Se você não fizer refeições balanceadas, temo que sua saúde fique prejudicada. O quinto, não ser específico a respeito das pessoas a quem se refere. Os estrangeiros não cuidam da própria casa. Um exemplo isento de avaliação, não vi aquela família estrangeira da outra rua limpar a calçada. O sexto, usar palavras que denotam habilidade sem indicar que se essa está fazendo uma avaliação. Zequinha é péssimo jogador de futebol. Um exemplo isento de avaliação, em 20 partidas, Zequinha não marcou nenhum gol. E o sétimo e último, usar advérbios e adjetivos de maneira que não indicam que se está fazendo uma avaliação. Carlos é feio. Um exemplo isento, a aparência de Carlos não me atrai. Que palavras sempre, nunca, jamais, etc. expressam observações quando usadas das seguintes maneiras. Sempre que vi Ricardo ao telefone, ele falou pelo menos meia hora. Não consigo me lembrar de você jamais ter escrito para mim.
Às vezes, tais palavras são usadas como exagero de linguagem, caso em que se associam avaliações às observações. Por exemplo, você está sempre ocupado. Ela nunca está quando precisamos dela. E palavras como frequentemente, raramente, também podem contribuir para confundir observação com avaliação. Exemplos. Uma avaliação. Você raramente faz o que eu quero. Já como se fosse uma observação, nas últimas 3 vezes em que comecei alguma atividade, você não disse que queria fazê-la. Outro exemplo. Ele aparece aqui com frequência. Uma observação. Ele aparece aqui pelo menos 3 vezes por semana. No mais é isso. Esse foi o resumo do capítulo 1, 2 e 3 do livro. Muito obrigado e tchau.